Muitos professores de inglês se sentem frustrados na sala de aula de crianças pequenas. As atividades que custaram horas de planejamento não parecem agradar. Eles sentem que não são ouvidos e ninguém fala inglês hora nenhuma. Isso acontece com você? Onde é que você acha que está errando? Olha, hoje eu quero mostrar atitudes e crenças que atrapalham professores de inglês de terem sucesso com alunos entre 3 e 7 anos de idade. Sim, nem sempre a culpa é do professor. Tem escolas que não nos apoiam, famílias que não nos valorizam. Mas nós só podemos fazer o que está ao nosso alcance, certo? E corrigindo esses erros que eu vou mostrar aqui, vai ficar muito mais gratificante trabalhar com esse grupo, não importa onde. Aqui eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho para eu te mandar vídeos toda semana e te ajudar a ser cada dia mais preparada e mais confiante. Quais os erros mais comuns e que mais atrapalham professores de inglês para crianças de 3 a 7 anos, os Very Young Learners of English? Olha, em 22 anos de profissão, eu confesso para você que eu já cometi todos os erros dos quais eu vou falar aqui. Cada um deles me custou muito tempo de qualidade com os meus alunos. Depois que comecei a estudar sobre Montessori e entender um pouco mais sobre desenvolvimento infantil, as coisas começaram a mudar e a fazer sentido. Anos mais tarde, já treinando professores, ficou claro para mim que os cursos universitários, seja de letras em inglês ou de pedagogia, não preparam a gente para a sala de aula de inglês de Very Young Learners. As professoras que saem da universidade e vão para a sala de aula relatam uma sensação de despreparo, apesar de todos os anos de estudo e de dedicação. Muita teoria, muita coisa boa, é claro, mas falta uma metodologia específica para trabalhar com os pequenos na hora de ensinar inglês. Nas inúmeras observações de aulas e questionários que eu li, vieram à tona 5 erros que professores cometem com frequência e que podem estar custando a sua paz. Vamos a eles? Primeiro erro: achar que criança é tudo igual. Talvez você tenha ouvido da diretora da escola: seja dar aula para criança mais velha, então vai ser moleza, basta adaptar o material aqui. Olha, mentira, gente, mentira, não se iluda. Young Learners e Very Young Learners têm necessidades distintas. Eu até fiz um vídeo sobre as diferenças entre Young Learners e Very Young Learners com mais detalhes, tá? Assista se você ainda não assistiu. Mas basicamente o problema é que na faculdade de letras nos ensinam a ensinar inglês para crianças no ensino fundamental, para adolescentes e para adultos. Mas não contam que crianças em idade pré-escolar são completamente diferentes de crianças já alfabetizadas. Aí nos dá um material cheio de coisa para colorir, que as crianças fazem um rabisco e já te entregam. O livro didático acaba no primeiro bimestre. Você não entende por que as crianças não param quietas, sentadinhas nas carteiras, para traçar as letras do alfabeto e começa a achar que o problema está em você não ser rígida o suficiente. Nem as estrelinhas funcionam, nem o cantinho do pensamento funcionam, né? Nada parece resolver o problema. Nada que os mais velhos gostam parece ter o mesmo apelo aqui, certo? Certo! Crianças pequenas estão em uma busca intensa por autonomia, pelo controle dos seus corpos. Uma sessão sem movimento, em que elas ficam sentadas mais de 10 minutos por vez, não vai dar certo. E elas ainda não têm maturidade para colocar a vontade do adulto, do professor, né, na frente da dela. Daí nem dá para ficar brava com uma criança que não consegue ficar sentada na carteira. Nós precisamos usar essa energia a favor do ensino de inglês. Outra coisa natural que muitas professoras ficam um pouco incomodadas é que crianças pequenas gostam muito de contar o que aconteceu com elas. E mesmo que não seja em inglês, convém ouvir atentamente e separar um momento para isso. Esses relatos podem dar dicas valiosas do que está povoando o mundo delas. E isso pode te inspirar para a próxima sessão. Sem falar que demonstra que ela se conectou com você, que ela confia em você. Eu tive um aluno que ficou tão apaixonado pelo filme Rei Leão que a sala toda se interessou. E isso rendeu muita atividade divertida. Com o tempo e observação atenta, você vai conhecendo melhor esse grupo. Também ajuda a saber
quais são os períodos sensíveis pelos quais eles estão passando. Segundo erro, ao meu ver, é falar na primeira língua da criança. Eu sei que não é fácil falar apenas inglês com os pequenos, mas, believe me, se você não fizer isso, as chances delas realmente aprenderem a se comunicar em inglês são praticamente nulas. Mas, Roberta, se eu misturo inglês e português, elas vão pelo menos aprender palavras soltas? Vão. Elas vão aprender as musiquinhas? Vão. Mas pense comigo, se você, que é a única pessoa que fala ou falaria inglês com elas, na hora de dar instruções e comandos, opta por falar em português, quando é que elas vão entender que o inglês é uma ferramenta de comunicação? Eles só falam em português entre eles e isso nunca vai mudar, mas eles podem e devem aprender a falar inglês com você. No começo, eu não vou mentir, é desafiador, tá? A gente tem mania de querer traduzir para garantir que a criança entendeu. Mas a gente esquece que nem metade da comunicação é com palavras. Esquece que a gente tem vários outros recursos para se fazer entender. Esquece que pode e deve usar fotos, mímica, ações. E não imagina o quanto os coleguinhas que já sacaram o que você disse vão ajudar os outros. Vira um jogo e todo mundo ganha nesse jogo. Mas como eu sempre digo para minhas alunas professoras, essa é uma decisão que você precisa tomar e ser muito firme com ela. Decidiu falar só inglês? Não fraqueje. Uma vez que você falar em português, pronto. As crianças vão sempre ficar esperando a tradução e não vão prestar atenção no que você está dizendo em inglês. E sim, ainda dá para ensinar algumas coisas com esse método sanduíche, tá? Misturando as línguas. Mas pelo que a gente vê, os resultados são bem limitados. Isso acaba afetando a sua autoestima como profissional. Então, tome uma decisão e adeque as suas expectativas à sua decisão. Terceiro erro, querer ensinar a ler inglês antes da hora. Olha, poucas escolas resistem a colocar uma musiquinha de ABC para os pequenininhos desde a primeira semana de aula. Eles aprendem tão rápido, né? Os pais acham tão lindo, verdade. Mas olha só o problema disso. O alfabeto é o conjunto dos nomes das letras. Quando você fala B, esse não é o som da letra em bike, por exemplo. O alfabeto serve para quando você precisa soletrar. Mas se a criança ainda nem sabe ler, para que aprender a soletrar? Por mais que a criança decore os nomes das letras, porque é isso que o alfabeto é, ela não vai precisar soletrar tão cedo. Nós temos tantas outras coisas para ver antes disso. E aprender os sons das letras é tão mais útil do que os nomes das letras que eu realmente considero ensinar o ABC no primeiro ano de inglês perda de tempo. Inglês para inglês ver. Criança gosta de ordem, então ela vai gostar de sequências, mas prefiro apresentar para ela os números ou músicas com vocabulário mais relevante. Eu já vi criança de 6 anos e meio de idade praticando leitura em curso de inglês, muitas vezes antes mesmo de estarem lendo com segurança em português. Seguindo o meu método, o foco principal da sessão deve ser sempre a compreensão do inglês falado. Em segundo lugar, vem a produção oral da língua inglesa. Nós não focamos em escrita e leitura antes dos 7 anos. Como as crianças demonstram muita disposição para escrever palavras soltas, por estarem aprendendo as letras na escola, elas vão acabar copiando algumas palavras. E sim, nós introduzimos as vogais cujos sons são os mesmos em inglês e português. As consoantes, na verdade. As consoantes cujos sons são os mesmos. Mas não precisa forçar. Seus alunos vão te guiar nesse processo. Ok, quarto erro. Focar no livro didático ou em worksheets. Tá. Então o negócio é conhecer as necessidades específicas desse grupo etário, falar inglês do começo ao fim, não focar em leitura escrita, levantar da carteira a cada 10 minutos. E como vão ser essas sessões então? Olha, quem trabalha com Very Young Learners of English sabe que os livros disponíveis, pelo menos a maioria, não tem conteúdo, atividades, ideias suficientes para o ano todo. Na verdade, tem muita coisa que a gente não vai conseguir usar. Muita coisa que no livro do professor fala que deveria durar 20 minutos, mas que dura só 5 minutos na prática. E é por isso que eu sempre alerto os meus alunos professores. O livro não pode ser seu principal recurso.
Ele pode sim ser sua espinha dorsal, seu guia de tópicos, mas jamais entre em uma sala de aula se fiando nas atividades do livro apenas. Com os pequenos, isso não funciona. Uma folhinha no máximo por dia, abuse das músicas, brincadeiras de roda, massinha, pintura, Simon Says, tá? Assim dá. Destine no máximo 15 minutos para atividades no papel e você notará que a sua turminha vai florescer. E evite aquela infinidade de drills, repetições. Bem mais proveitoso é usar o tempo que a gente tem para atividades focadas em desenvolver a coordenação motora grossa, né, movimentos de corpo inteiro, a coordenação motora fina, desenvolver a pegada, a destreza com as mãos, a criatividade, trabalhinhos de arte, contação de histórias, criação de coreografias e o ritmo usando música e dança. E por último, erro comum que destrói o ânimo dos professores: achar que é possível dar aula de inglês para criança. Esse é um erro que abrange todos os outros. Vê a língua inglesa como um objetivo e não como uma ferramenta. Deixa eu explicar. Quando você vai conhecendo os Very Young Learners, você percebe que eles estão ávidos por desenvolver várias habilidades, principalmente as motoras. Eles querem subir nas coisas, o equilíbrio ainda não é dos melhores e eles adoram fazer coreografias e correr de um lado para o outro. Você vai perceber que eles não têm o menor interesse em aprender inglês. Eles nem entendem que inglês é outra língua. Criança dessa idade não tem maturidade para entender termos abstratos que não sejam concretos. E linguagem é abstrato, assim como regras gramaticais. Eles não aprendem uma língua, seja ela a primeira ou a segunda, conscientemente. É tudo por osmose, brincando naquela língua. Então, se você pensa que uma criança pequena entende que repetir de novo e de novo uma determinada palavra, fora de contexto, é bom para ela, pense outra vez. Quando a gente conquista as crianças com um sorriso, com o nosso acolhimento, elas vão fazer o que a gente pede. Mas é nossa missão buscar atividades que vão honrar o tempo daquelas crianças conosco. Não pense que você está ali para ensinar inglês, e sim que está ali, como qualquer outra professora de educação infantil, para proporcionar às crianças possibilidades de se desenvolverem por inteiro. Acontece que, como você fala em inglês, ela vai absorvendo a língua também. Essa fase da vida é intensa e muito valiosa no que diz respeito a absorver conhecimento e, principalmente, percepções das coisas. Se você consegue criar sessões que engajem as crianças de verdade, onde elas nem percebam que foi você quem estruturou tudo, de tão prazeroso que é para elas, aí você provavelmente terá sucesso no ensino de inglês também. E é por isso que eu chamo as sessões de sessões em inglês e não de aulas de inglês. E é isso. Se você curtiu esse vídeo, comenta aí embaixo. Muito obrigada pela atenção e até o próximo.